Maranata, amigos. Seguimos com a especialidade de eletricidade, então? Fechou. Essa é a parte 2 da especialidade de eletricidade. Nós paramos no último vídeo lá na pilha de Daniel, lá no item 5 da especialidade. Então agora nós vamos continuar pelo item 6 da especialidade. Vou seguindo então aqui até nós chegarmos no 6. Só um remember dos slides que já passamos, o átomo, de como funciona a carga elétrica, a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, o eletroímã, sobre a montagem do motor, as partes do motor, a bateria de terra que a gente conversou no último slide, a pilha de Daniel, e seguimos então pelo item 6. O item 6 é o seguinte: fala o seguinte: o que é um fusível e qual a sua finalidade? Demonstrar habilidade em substituir fusíveis e rearmar disjuntores e mostrar a forma correta de emendar fios elétricos. Bom, a parte de fusíveis, eu quero já adiantar que em instalações elétricas a gente não usa mais fusíveis. Tu não tem mais um quadro geral contendo uma chave seccionadora com fusíveis, onde a gente tem que aprender a substituir aqueles fusíveis, tá? Isso não é mais a nossa realidade. Hoje nossos quadros de disjuntores dentro das casas são com disjuntores, tá? Mas em componentes eletrônicos e algumas aplicações industriais ainda se usa fusíveis. Bom, o fusível é um dispositivo que tem a função de proteção dos circuitos elétricos e eletrônicos, e sua proteção está associada a curto-circuito. Então ele protege contra curto-circuitos. Já os disjuntores fazem a proteção contra sobrecorrente e curto-circuito. Percebe? O disjuntor já é um equipamento mais completo. Ele vai proteger tanto contra curto-circuito como também sobrecorrente. Sobrecorrente, o que é? Sobrecarga, né? Ligar muitos aparelhos, ligar alguma coisa, uma tomada muito maior do que a instalação foi projetada. E o disjuntor entra exatamente nessa proteção das instalações por sobrecarga também. Bom, nesse quesito aqui, nós também vamos ter uma demonstração prática. A gente vai ver o disjuntor em funcionamento, vamos ligar ele, vamos brincar um pouco com o arranjo dele, ligando algumas partes. Então a gente vai ter uma parte bem prática nesse item da especialidade. Beleza? Seguindo, temos então dentro desse item da especialidade a parte de emendar fios. Nós temos os condutores elétricos, ou fios elétricos, como alguns conhecem. Nós temos ele rígido, que era muito utilizado nas instalações mais antigas, e hoje a gente tem a sua grande maioria sendo utilizado com fios flexíveis, que é a imagem da esquerda. E embaixo nós temos o que? Um conector. Esse conector, esse camarada aí, ele vem justamente para acabar com emenda de fio. A gente sabe que emenda de fio, com o passar do tempo, ele vai sofrendo ali o cobre, um esmagamento, ele vai frouxando e ele começa a se soltar e dar mau contato, e ele dá perda de energia para um negócio chamado efeito Joule, ou seja, aquecimento. Aquecimento é perda de energia. Quando uma emenda começa a ficar frouxa, ela começa a perder energia por mau contato. Todas as instalações elétricas deveriam passar por uma revisão de tempo em tempo para reapertar emendas e conexões, mas ninguém faz isso. E aquele conector ali de baixo, ele vem para acabar com isso. Por quê? Ali dentro, quando tu baixa aquele pininho laranja, esse é um modelo, tem outros semelhantes, ele dentro dele tem uma metal que vai pressionar o fio com pressão, com mola. Então ele vai ter uma pressão constante nesse fio e vai manter uma boa condução de energia elétrica, além do que é muito mais rápido. A gente descascar a ponta, coloca dentro do conector, baixa o conector, está pronto. Não tem que emendar o fio, apertar o fio com alicate, colocar uma fita isolante para isolar aquele ponto. Então esse aí é o futuro das instalações elétricas como um todo. Hoje ainda tem um custozinho meio alto esses conectores, mas não se engane. Às vezes o tempo que você economiza em mão de obra vale mais do que o gasto do conector. Ou seja, é mais vantagem eu ganhar tempo na mão de obra e gastar no conector, porque a mão de obra é mais cara depois dos conectores. Além de ter
uma boa condução elétrica para sempre, por assim dizer, né? Seguindo o item 7 da especialidade. Mostrar como resgatar uma pessoa em contato com corrente elétrica e ter conhecimento dos procedimentos de primeiros socorros a serem adotados. Bom, primeira coisa que eu quero dizer sobre isso. Para nós fazermos um resgate, para nós fazermos um socorro, nós precisamos estar em segurança. Ou seja, eu só consigo transmitir segurança para alguém se eu estiver em segurança. Isso aí é primordial. Não adianta, você bem franco, não adianta dois morrerem. Perfeito? Às vezes eu me arrisco a salvar alguém e eu acabo morrendo junto. Então isso a gente tem que ter muito em mente. E a eletricidade tem o seu perigo, sim. Se for tratada com responsabilidade, ela não tem problema nenhum. Ela é segura. Só que se você for imprudente, ela tem sim os seus riscos. Bom, para resgatar uma pessoa, então, os procedimentos são sempre afastar a vítima do condutor ou da tomada que está energizada, onde ele está recebendo choque, com um bastão ou uma madeira sempre seca. Úmido vai proporcionar uma facilidade na passagem da corrente elétrica, mas seco não, seco vai ser isolante. Ou desligar o circuito. Eu vou dizer para vocês, se for ao alcance, é preferível desligar o circuito para garantir a interrupção de energia. Só que a gente tem que entender o seguinte, todo segundo é crucial no resgate de uma pessoa que está sofrendo choque elétrico. Então, os primeiros socorros consistem em que? Verificar o pulso imediatamente e começar a massagem cardíaca em caso de fibrilação ou não batimento do coração. E eu vou ser bem franco com vocês. É difícil fazer a massagem cardíaca de uma maneira eficiente que você consiga manter a pessoa viva até o resgate. Seria importante que as escolas ensinassem essa massagem cardíaca para um caso de emergência, mas a gente não se preocupe, quando precisa é cansativo. Fazer aquele movimento no peito é pesado, e tanto é que os socorristas normalmente estão em dois, se revezando, porque cansa mesmo, e manter uma pessoa com vida massageando o coração para que esse coração bombeie sangue para todos os órgãos, respirando na boca para que possa haver oxigenação desse sangue, não é tarefa fácil, mas é esse o caminho, certo? Então, se a pessoa que sofreu choque estiver consciente, a gente deve acalmar a vítima até a chegada da equipe médica. Se ela estiver inconsciente, mas respirando, deite-a de lado, colocando em posição lateral de segurança. Por exemplo, para não levar um susto, alguma coisa, engolir a língua, né, puxar a língua, não vai engolir, né, mas vai puxar a língua e pode ter asfixia. Então a gente sempre deixa de lado para facilitar a respiração, para as vias aéreas estarem mais livres. Bom, e se a pessoa estiver inconsciente e sem respirar, iniciar a massagem cardíaca e a respiração boca a boca imediatamente. Cada segundo é importante no salvamento de uma pessoa que sofreu choque elétrico. Seguindo, aqui nós temos então uma imagem aqui do rapaz retirando o condutor elétrico da pessoa que está levando o choque com um bastão. Nada mais é que a representação daquilo que a gente já falou. Bom, agora vem uma parte interessante, mas ela é às vezes um pouco difícil de entender. O item 8 fala do quê? Fala de como fazer um diagrama do sistema de iluminação de um automóvel. Bom, esse esquema aqui eu encontrei ele na internet e ele mostra, vou chegar aqui ó, com a ponta do mouse para mostrar para vocês, ó, aqui nós temos a bateria, né, não sei se vai aparecer para vocês, mas nós temos a bateria aqui no meio, mais à esquerda, e ele vai passar logo acima por um comutador de ignição, beleza, que vai dar condições, que nada mais é que a chave. Então essa chave, quando a gente vira no carro, ela começa a passar corrente elétrica para outros pontos, onde vai entrar no relé de luz alta, vai para o comando de luz para acender ou não a luz do carro, né, o farolete. Se a gente seguir um pouquinho mais abaixo, tem ali F1, F2, F3, que são os fusíveis de proteção. Abaixo nós temos as luzes do painel e potenciômetro para regular a intensidade das luzes do painel. E à direita nós temos as
as lanternas traseiras, a luz de placa e na frente os faróis propriamente dito. O farol alto, farol baixo e o farolete, né, que é o farol de estacionamento. Então esse é um esquema básico da parte de iluminação, né, de um veículo, que é o que pede a especialidade, né? Aqui pedia para fazer um diagrama, mas aí precisa de alguns conhecimentos de como fazer esse diagrama, entender cada simbologia, então eu preferi trazer já para a gente conhecer, discutir, e qualquer coisa nós podemos também conversar sobre ele mais de perto lá junto na parte da prática. Seguindo então, o item 9 é fazer um diagrama que mostre como as lâmpadas, interruptores e tomadas são controladas por cada fusível ou disjuntor de uma casa. Bom, aqui eu separei em várias imagens, contendo desde um projeto elétrico até vários arranjos de energia passando por disjuntores para alimentação de tomada, disjuntores. Então a gente eu vou estar mostrando aqui um projeto elétrico mesmo e depois o que a gente chama de um projeto que é mais não é bem um diagrama, mas ele é mais ilustrativo para a gente poder entender como que é cada ligação. E depois lá na prática nós vamos ligar sim tomadas, nós vamos ligar interruptores, lâmpadas e tudo mais para ver como funciona e ter uma noção básica da instalação elétrica, poder fazer um reparo, uma manutenção rápida em casa sem depender dos outros, né? E essa é uma parte bem bacana de se fazer, de aprender como faz, de ver a coisa acontecer mesmo, não apenas a gente apertando o interruptor e acendendo a luz e a gente não sabe o que está lá por trás. Então essa aí é o que a gente vai estar fazendo também pessoalmente. Seguindo, eu tenho aqui então uma imagem de um projeto elétrico. Vocês percebem que mais à esquerda tem ali um pontinho, um retângulozinho todo preto, ali é o quadro de disjuntores, é a parte inicial de toda a instalação, onde chega a energia que passa pelo medidor e da concessionária, chega ali e ali vai se distribuir para o resto da edificação, da residência, né? Então, cada risco daquele torto ali, ele tem vários risquinhos pequenos que nada mais é que a representação dos fios que passam em cada eletroduto, que é a mangueira, né, como alguns chamam, né? O que passa ali dentro da mangueira. E o nome dos circuitos. E o correto é que a gente sempre tenha circuitos separados para iluminação, um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomada, um disjuntor para chuveiro, um disjuntor para o circuito de cozinha, que a gente chama de circuito molhado, um disjuntor para o circuito de lavanderia, que também é um circuito molhado, um disjuntor para cada equipamento específico que demanda mais de 10 amperes, então a gente deveria ter. A gente recomenda ter um disjuntor para cada ar-condicionado. Nossa, mas para que tantos disjuntores? Para garantir um bom funcionamento e uma proteção. Os circuitos todos divididos, eles têm a ideia de proteger a instalação e automaticamente proteger os usuários da instalação, né? Seguindo, então, nós temos aqui um desenho, né? Chegando ali em cima o neutro e a fase, passando pelo disjuntor. Depois ele vai à direita para 2 DPS, que são aqueles retângulos amarelos. Esse DPS é uma proteção contra surto ou descargas atmosféricas. Seguindo para o lado, nós temos o DR, que é o disjuntor residual ou disjuntor diferencial, e ele serve para proteger contra choque elétrico. Isso mesmo, proteger o ser humano contra choque elétrico. Ele vai desarmar antes de atingir a corrente elétrica que é capaz de causar fibrilação no coração. Que quanto que é? 30 mA. Ou seja, é nada. Em instalações elétricas, 30 mA é nada. Mas no nosso corpo, a passagem de uma corrente elétrica pela linha do coração maior do que 30 mA é capaz de tirar o coração do compasso, fazê-lo fibrilar, ou seja, ele não tem mais a referência do passo dele. Até porque a gente tem que saber também o seguinte: o coração é um músculo que é ativado por corrente elétrica. Quem que gera? Nosso cérebro. Ele gera corrente elétrica e ele vai dar os pulsos para o músculo, sabe, fazer o movimento. Então imagina que está vindo lá um pulso de corrente elétrica e o coração, né, bombeando. De repente vem junto no músculo o outro pulso de energia
e tira aquele compasso que era enviado pelo cérebro e aquele músculo se perde. Pronto, fibrilou. E aí já deu problema, já tem que ir para massagem cardíaca. Então, o disjuntor diferencial residual ele serve justamente para evitar choques elétricos, ou mesmo que a gente receba um choque elétrico, ele é tão pequeno e tão instantâneo que o disjuntor diferencial já vai proteger. Embaixo nós temos a lei dos disjuntores, no caso desse diagrama que eu trouxe aqui, são disjuntores bipolares, então interrompendo tanto fase quanto neutro. Mas eu vou dizer para vocês que é mais comum ter disjuntores monopolares, ou seja, que interrompem apenas o fase, e o neutro vai direto para o circuito, sem interrupção nenhuma. Seguindo então, nós temos aqui um outro diagrama, onde nós temos em cima duas fases, ou seria fase e neutro. Aqui, isso aqui é um arranjo de circuitos onde tem São Paulo, Paraná, que trabalham com fase e fase. A nossa realidade aqui em Santa Catarina é fase e neutro. Então, nós temos um fio fase passando por um disjuntor, esse disjuntor, saída dele vai para o interruptor e o interruptor está ligando 3 lâmpadas em paralelo, ou seja, está ligando 3 lâmpadas ao mesmo tempo em um único interruptor. E ali o ponto preto está retornando ali para outra fase, ou que seria o neutro propriamente dito. Então isso aqui é um diagrama bem simples de como funciona o interruptor com a energia chegando nele, saindo dele, né, o que a gente chama de retorno, até as lâmpadas para poder acendê-las. Seguindo, próximo diagrama, mesma coisa. Nós temos chegando ali duas fases e um neutro, é um circuito bifásico, tá? Entrando ali no DPS, que é para proteção de surto, indo para o lado para o IDR, que é um interruptor diferencial residual, né, que é um ele tem vários polos, né? Então multipolos, e dele descem para disjuntores. Então você vai ver ali embaixo que tem um disjuntor bipolar interrompendo o chuveiro, do lado outro disjuntor para iluminação, depois vários disjuntores para as tomadas. Aqui o chuveiro está sendo bipolar porque ele está indo 220 volts fase-fase, que é a realidade de São Paulo. Se fosse nós, também seria um disjuntor monopolar indo só fase para ele e o neutro indo direto. É que São Paulo usa 127 volts e a corrente elétrica automaticamente fica o dobro. Para eles não ter que usar um condutor muito grosso, uma corrente elétrica muito alta, eles usam o artifício de usar duas fases para diminuir essa corrente elétrica e ficar em 220, que é exatamente o mesmo 220 que nós temos aqui em Santa Catarina por fase neutra. E temos um outro diagramazinho, também chegando à rede, chegando no medidor, do medidor indo para o quadro de distribuição, e do quadro de distribuição indo ali circuito 1, circuito 2, circuito 3, que são os disjuntores, que alimentam tomadas, iluminação, chuveiro, lavanderia. Tá? É um outro arranjo, né? Um diagrama mais parecido com o unifilar, mas que representa bem ali. Ó. Fio azul neutro, fio vermelho fase, fio verde, sempre por padrão, é o terra. Tá? Isso está na NBR 5410, que é a norma que rege as instalações elétricas em baixa tensão, e essas cores são padronizadas. Tá bom? Seguindo, então, eu tenho mais um arranjozinho aqui também, fase, neutro, terra, com disjuntor indo para uma tomada, depois um disjuntorzinho do lado que passa por dois interruptores que vão acionar duas lâmpadas, certo? Então, temos esse outro arranjo que é mais uma forma de enxergar, mas já complementa aquilo que a gente já vinha falando ali atrás. Bom, então aqui a gente encerra mais esse vídeo. Tá, com a parte da instalação elétrica. É meio corrido? É. Só que como essa parte nós vamos fazer ela na prática, então a gente vai ver cada um desses pontos de disjuntor, de DR, de proteção, de como ligar a tomada, de como ligar a lâmpada. A gente vai ver fazer isso na prática mesmo. Vai estar montado uma bancada, nós vamos estar com os componentes ali colocados e a gente vai ligar os fios de componente por componente para ver como faz. Tá? Então, na prática, a gente consegue ver isso realmente funcionando. Tá? E essa é a ideia. Então, por enquanto é isso. Assim encerramos o segundo vídeo. Vamos para o terceiro vídeo, continuando no item número 10. E por enquanto agradeço todo mundo. Espero que estejam aproveitando esse ensino, né? Que eu faço com o maior prazer do mundo. Eu gosto muito dessa parte elétrica. E eu tenho muito prazer também em ensinar e mostrar isso para
outras pessoas. Certo? Muito obrigado, Maranata, e até a próxima.